Nossa caravana agora parte para a Terra Santa, Israel, terra dos patriarcas, terra onde milagres aconteceram, terra por onde Jesus viveu e cravou o grande marco da história, através de seus ensinamentos, seu sacrifício e sua ressurreição. Israel, o lugar onde Jesus iniciou o projeto que revolucionaria o mundo. A Igreja. As marcas do Evangelho ainda estão sobre o solo dessa terra, junto com a promessa da volta do Messias glorificado. Ficamos fascinados com a riqueza de detalhes, valores e principalmente a maneira como Deus tem cuidado daquele lugar, pois tudo parece muito vivo ainda, onde são guardados lugares especiais sobre toda a história do Rei dos Reis, Jesus. Os acontecimentos do passado deixaram sinais ainda muito frescos. Sentimos a presença de Deus em todo o trajeto. Começa aqui um longo caminho de estradas para visitarmos lugares maravilhosos, como a Igreja do Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, templos e cidades, onde Jesus nasceu e foi ressuscitado. Chegando a Israel, nossa primeira parada foi próximo à fronteira da cidade de Eilat. Repousamos em um hotel e no outro dia partimos para as minas do rei Salomão. Segundo as Escrituras, o rei Salomão, filho de Davi, que derrotou Golias, teria orado a Deus pedindo sabedoria para governar. O Criador se agradou disso, visto que não tinha perdido riquezas. Logo, Salomão foi tomado de sabedoria e as riquezas acabaram vindo ao seu favor. Até os dias de hoje, o local é muito famoso, porque ali se escondem riquezas e muita sabedoria de um grande rei, seguidor de Deus. Próximo às minas do rei Salomão, visitamos uma réplica do tabernáculo. Era uma tenda provisória, onde o Senhor falava ao seu povo, como está escrito no livro de Êxodo, a partir do capítulo 26. A construção, por ser de tenda, era de fácil transporte. O Senhor ordenou que Moisés o construísse para que assim o próprio Deus morasse no meio do povo. Pudemos ver de perto os detalhes desta grandiosa obra arquitetônica. Seguindo viagem, partimos rumo ao Mar Morto, que a Bíblia cita em Gênesis 14:3. Todos estes se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. O Mar Morto contém a água mais salgada do mundo. Essa grande quantidade de sal aumenta sua flutuabilidade, fazendo com que os banhistas boiem facilmente. Toda a caravana aproveitou o momento para se refrescar nestas águas. O Mar Morto é citado diversas vezes na Bíblia como cenário de vários acontecimentos marcantes para o povo de Deus. Viajando para a região da Galileia, todos estavam ansiosos em relação aos lugares que seriam visitados. Já em Cafarnaum, Jesus realizou vários milagres e ensinou frequentemente. Entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Nós estamos agora entrando na sinagoga de Cafarnaum, aonde Jesus pregou muitas vezes, aonde Jesus leu a Torá, onde Jesus vinha aos sábados. Cafarnaum, não obstante não ser uma cidade judia, mas ela tinha sinagoga onde os judeus se encontravam para orar. Deste lugar fluía a palavra de Deus. Jesus Cristo ministra uma palavra especial para cada pessoa que estava aqui. Jesus nunca fez acepção de pessoas, ele ministrava a todos. Foi aqui também que Jesus curou aquela mulher chamada Ciro Fenícia, que tocou nas suas vestes, que está relatada no Evangelho de Marcos, quando ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aqui Jesus expulsa aquele demônio chamado Gadareno, lembra? Porque Gadara é uma das cidades próximas aqui, tanto quanto Nazaré. A caravana ainda visitou a sinagoga de Cafarnaum, citada na Bíblia. Jesus permaneceu em Cafarnaum pregando o Evangelho, até o momento em que foi perseguido e teve que se afastar, onde predisse a destruição completa da cidade.
Entrando na Galiléia, a caravana recebeu uma palavra do bispo Rodovalho no Monte das Bem-aventuranças. O local apresenta uma visão única e maravilhosa do lago Tiberíades e dos lugares frequentados por Jesus durante sua vida pública. Jesus veio para essa região após ser tentado por 40 dias no deserto. O capítulo 4 do livro de Mateus narra essa trajetória. O versículo 12 conta que Jesus soube que João estava preso e voltou para a Galiléia. Daí em diante, Jesus começa a anunciar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E assim muitos milagres aconteceram entre o povo. Aqui onde a caravana está é o monte onde Jesus falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão consolação. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes sois vós, quando sofrerem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque o vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Depois de passar uma noite em oração no monte, Jesus começa o plano dos discípulos. Esses seriam seus seguidores fiéis no plano de salvação, um dos principais momentos do ministério de Jesus. Aqui no monte, o bispo Rodovalho fala sobre a importância dessas bem-aventuranças para a humanidade. A multidão imensa começa a acompanhá-lo. Jesus vem para cá e aqui ele dá essa palavra dos homens bem-aventurados ou felizes. Aqui Jesus inverte a ótica da humanidade, porque a gente pode dizer feliz é o esperto, feliz é o que passa os outros para trás, bem-aventurado ou feliz é aquele que não importa com a justiça, que sobe a qualquer custo. Mas Jesus fez o quê? Bem-aventurado o forte, o que oprime os outros. Jesus fez o quê? Mudou a ótica da humanidade. Esse sermão é tão importante que ele é a base de toda a humanidade, de todo o humanismo, dos direitos humanos, que revolucionou o mundo através da Revolução Francesa, através da França, né? Amai uns aos outros como a ti mesmo, e do Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, é a base de toda a civilização de respeito humano, de honra, de direitos humanos que nós temos. Foi pregado aqui neste lugar. Aqui Jesus diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados que têm fome e sede da palavra, bem-aventurados os pacificadores, não os que jogam bomba na cabeça dos outros, não os que brigam, não os que têm aquilo que quer ter na base da espada, da força, mas na base do Espírito, né? No amor de Deus. Aqui Jesus desenha um novo caráter, o caráter da pessoa abençoada, e ele diz: alegrai-vos quando vos inclusive perseguirem, porque será grande vosso galardão nos céus. Você não precisa de lutar, brigar por aquilo que é seu. Jesus trouxe um novo perfil. Jesus trouxe um perfil do manso, do humilde de coração, daquele que tem disposição para compreender que o mundo espiritual é mais forte que o mundo natural. Muitas vezes você briga por alguma coisa que te tomaram, né? Você luta e luta e luta e luta, e quando você cede, você semeia na eternidade, no universo, você ganha. Depois do Monte das Bem-aventuranças, fizemos a travessia em barco do Mar da Galiléia. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia narra o episódio em que Jesus andou sobre as águas para encantar seus discípulos que estavam no barco no meio do mar. Foi um momento de muita festa, muita alegria e comunhão entre as pessoas. Samea
A nascente do Rio Jordão também foi um dos locais visitados pela caravana. O Jordão é um rio de grande importância religiosa situado na Terra Santa. O significado de seu nome é aquele que desce, ou também lugar onde se desce, bebedouro. E essa água é a vida da nação, essa água é que alimenta toda a nação, fazendo com que o rio Jordão se torne um rio tão abençoado. Israel depende muito das águas, água doce é importante no mundo inteiro, e aqui ainda é uma região que tem sofrido muito, inclusive foi a causa da guerra com a Síria, a guerra com o Líbano, muito por causa das águas que nasciam nessas montanhas, na montanha de Hermon. De acordo com os evangelhos, João Batista desenvolveu a sua pregação nas proximidades do Jordão, onde Jesus foi batizado, e não teria sido longe daí que decorreu o período das suas tentações. Nazaré é a terra natal de José e Maria, pais de Jesus. É o local da Anunciação, onde Jesus passou parte de sua vida desde que voltou do Egito em algum momento de sua infância até os 30 anos de idade. Nazaré era vista com hostilidade pelos evangelistas, pois não acreditavam que Jesus poderia sair de lá. Foi em Nazaré, no vilarejo de Caná da Galileia, que Jesus realizou o milagre do vinho, como é citado no capítulo 2 do Evangelho de João. Onde Jesus fez o milagre. Eu estou com a Bispa Lúcia aqui, exatamente onde Jesus multiplicou a água, transformando a água em vinho naquela festa. Inclusive, Bispo Rodovalho, nós vamos lançar esse pacote Lua de Mel em Israel e fazendo seu casamento aqui, renovando os votos aqui em Caná de Galileia, vai se preparando para 2011. Vamos ler então, João capítulo 2 diz que ao terceiro dia houve uma bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e seus discípulos para as bodas. E havendo começado a faltar o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disse. E estavam ali 6 talhas de pedra para a água, conforme o ritual para a purificação dos judeus, e em cada uma